Sabe, um dos vilões mais geniais que a gente já viu nos desenhos animados, com certeza merece um lugarzinho especial no inferno. E é por isso que hoje a gente vai fazer uma espécie de investigação, quase uma perícia teológica para descobrir onde exatamente ele passaria a eternidade. A pergunta que não quer calar é essa: se o macaco louco fosse julgado pelas regras pela arquitetura moral super rígida do inferno de Dante, qual seria o destino final dele? Para responder isso, a gente vai ter que mergulhar fundo na mente e, claro, nos crimes dele. Mas olha, não vai ser no chute não. A gente vai seguir um processo bem sistemático, quase como um algoritmo teológico mesmo. Vamos descendo camada por camada do inferno, avaliando cada pecado até encontrar a verdadeira essência da maldade dele. Só que, antes de começar essa descida, tem um ponto que é crucial. Um animal comum não pode ser julgado, certo? Acontece que a mutação lá com o elemento X mudou tudo para o macaco louco. Ele deixou de ser um simples animal e se tornou um ser com alma, um ser capaz de fazer escolhas morais. E por isso, sim, ele está sujeito a julgamento divino. E as provas? Bom, elas estão por toda a parte. Ele não age por puro instinto. Ele mostra uma capacidade de raciocínio super complexa, planejando as vilanias dele nos mínimos detalhes. Ele faz escolhas morais e escolhe deliberadamente o mal. E ele sente emoções que são bem sofisticadas, como inveja, um orgulho gigantesco e um ódio todo calculado. Não tem dúvida, ele é sim responsável pelos seus atos. E assim que a nossa investigação começa. E logo de cara, aqueles pecados mais superficiais, a gente já pode descartar. A maldade do macaco louco vai muito, mas muito além de uma simples falta de autocontrole. E aquela fúria toda dele, aqueles gritos, aquela quebradeira, sim, ele é furioso. Mas essa raiva não é o pecado principal. É só a energia, o combustível que alimenta um intelecto frio e calculista. Os crimes mais terríveis dele não nascem da paixão, são pura e fria premeditação. E toda aquela destruição em Townsville, os robôs gigantes, os raios laser, são só ferramentas. A violência para ele é só um meio para atingir um fim muito mais sombrio, não é a raiz da maldade dele. E isso joga a gente bem mais fundo no inferno, lá no domínio da fraude. Esse é o tipo de pecado que só seres com inteligência podem cometer, porque precisa do uso da razão para enganar. E o macaco louco é, acima de qualquer coisa, um ser de puro intelecto. É aqui que a gente define o modus operandi dele. A característica mais marcante do macaco louco não são os robôs, é a linguagem. Aquela fala toda rebuscada, repetitiva, complexa. Tudo aquilo é projetado para uma única coisa: afirmar que ele é superior e, claro, para enganar. A gente até poderia parar por aqui, sabe, no círculo da fraude. Mas a lógica de Dante é muito precisa. E existe uma diferença fundamental que separa a fraude comum do pecado mais grave de todos. Que essa distinção é tudo. Porque, veja bem, uma coisa é você enganar um estranho. Outra, infinitamente pior, é trair alguém com quem você tem um laço especial. Um familiar, um benfeitor, um criador. É a quebra de um laço sagrado de confiança. E aqui está a prova definitiva. O macaco louco não era um estranho qualquer. Ele era da família. Ele era o assistente de laboratório do professor. Ele estava lá, presente, e foi até o empurrãozinho acidental que resultou na criação das meninas superpoderosas. Então, o ponto central é este. A maldade dele não é contra o mundo, é especificamente contra aqueles que o criaram, com quem ele dividia um lar. É um mal profundamente pessoal. É uma traição da relação mais fundamental que existe, a de uma criatura contra o seu criador. E com isso, o veredito fica bem claro. O destino do macaco louco é o lugar mais profundo, mais terrível do inferno. O nono círculo, o lago congelado de Cocytus, o lugar reservado para os traidores. A história dele é um espelho sombrio da queda de Lúcifer. Assim como o anjo preferido que se rebelou contra Deus, o macaco louco, a criação inteligente do professor, se volta contra o seu pai e suas irmãs perfeitas. E tudo isso movido por um orgulho ferido e uma inveja que corrói por dentro. E quando a gente compara o crime do macaco louco com os outros moradores infames do nono círculo, o padrão fica óbvio. A traição dele ao professor Otônio, seu criador, reflete perfeitamente a de Judas contra seu mestre e a de Brutus contra seu pai adotivo. Não tem como negar. No fundo do inferno não tem fogo. A traição é um pecado de sangue frio. Nasce não da paixão, mas da negação do amor, da lealdade.
Por isso, a punição é o frio eterno, a ausência completa de qualquer calor. Agora, tenta lembrar como o macaco louco era em vida. Uma energia frenética. Gesticulava sem parar. E, principalmente, uma avalanche de palavras. Monólogos, planos, repetições. Ele nunca se calava. A justiça no inferno de Dante é poética. Para aquele que nunca parava de se mover e nunca parava de falar, a punição é a ironia mais cruel e requintada que se pode imaginar. Ficar congelado no lugar para sempre, num silêncio absoluto. E a mecânica desse castigo é de uma precisão cruel. Aquele cérebro super desenvolvido dele, a fonte de toda a sua genialidade e maldade, continua funcionando a todo vapor. Ele ainda consegue criar planos perfeitos, discursos brilhantes, só que o gelo congela a boca e as cordas vocais dele. A mente genial fica presa, gritando num vácuo de silêncio. Para um narcisista que vivia para ser ouvido, para explicar os próprios planos geniais, esse é o tormento supremo. Ter toda a genialidade do mundo, mas nenhuma plateia. E essa é a imagem final da condenação dele. O observatório no vulcão, que era o quartel-general dele, agora é uma prisão de gelo. E o horizonte de Townsville, a cidade que ele sonhava em governar, foi trocado pelas asas congeladas de Satanás, o primeiro traidor de todos. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Qual é o inferno de verdade? É a ausência de pensamento? Ou é ter uma mente brilhante, perfeitamente funcional, presa para sempre no silêncio, forçada a entender completamente a própria desgraça, enquanto observa a felicidade que a sua própria traição te custou?